O escritor Rodrigo Miguel Vilas Boas do Carmo lançou o seu livro em Dourados recentemente, A Racionalidade da Bíblia. Ele é enfermeiro e também, nas horas vagas, escritor. Rodrigo, fala um pouquinho desse livro, A Racionalidade da Bíblia. Como é que surgiu a ideia de se escrever esse livro? Bom, como judeu messiânico, um judeu que crê que Jesus é o Messias, eu estudei a Torá, o Tanaká, a lei, os profetas, e decidi escrever um livro focado para combater o ateísmo, que tem crescido muito em nosso país, mostrando e provando através da ciência, através das profecias messiânicas, que Jesus é o Messias, e através da ciência que a Bíblia é a palavra de Deus. Esse livro, eu coloquei 420 afirmações científicas provando que a Bíblia é a palavra de Deus, e várias profecias messiânicas provando que Jesus é o Messias, para trazer a racionalidade da fé. Afirmações científicas como Isaías dizendo que a Terra é redonda, Moisés falando de Pangeia, como Jó falando da força gravitacional das estrelas, profecias messiânicas como Daniel falando que depois da morte do Messias seria destruída a cidade do santuário, e anos depois, isso é exatamente como predito na profecia de Daniel 9 ocorreu. Então o que eu coloquei neste livro foi provas escatológicas, arqueológicas, científicas em geral, provando que a Bíblia é a palavra de Deus e que Jesus é o Messias. Esse livro é de uma série de outros livros que eu já escrevi e vou lançar na sequência. O primeiro é esse, a racionalidade da Bíblia. O segundo é simbologia bíblica, mostrando que as simbologias do Antigo Testamento e do Novo, elas estão em perfeita harmonia. E o Novo e o Velho Testamento, a conexão, que serão lançados a partir do ano que vem. Bom, eu já disse, você é enfermeiro, trabalha em hospital, sobra tempo para tudo isso. Você está trabalhando nesse primeiro livro há quanto tempo? O trabalho desses livros, dos 3 livros, foi 16 anos. Porque é pesquisa, né? É pesquisa. Eu levei 16 anos pesquisando. Então, nos 16 anos, eu escrevi esses 3 livros. E eu decidi, a partir de agora, começar a lançar. Eu não queria lançar apenas um, eu queria lançar um e em seguida o outro. Então, por isso eu esperei esse tempo, 16 anos, escrevi os 3 livros, inclusive já estão na mão da editora. E agora, com o lançamento desse livro no shopping, a Vinda Center, através da livraria Canto da Letra, eu pretendo me lançar como escritor de literatura bíblica. Eu tenho absoluta certeza que todos que leem esse livro, eles vão encontrar neles a argumentação muito forte para a racionalidade da sua fé. Porque na era tecnocentrista que estamos inseridos, nós precisamos apresentar fatos de que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós precisamos apresentar, de fato, argumentação. E é justamente isso que este livro vai trazer. Uma argumentação cumprindo aquilo que Pedro falou lá na sua primeira carta, no capítulo 3, versos 15, que diz: esteja pronto para dar razão da esperança que habita em vós. Então, hoje nós temos essa ferramenta de provar que a Bíblia é a palavra de Deus através da ciência. A ciência evoluiu, mas não evoluiu tanto como a Bíblia. A Bíblia está à frente. Inclusive, neste livro, eu provei que, com relação à Bíblia, a ciência está atrasada. Existem coisas que a Bíblia revelou que ainda a ciência tem que descobrir. Tem muitas discussões, né? Argumentações com relação à Bíblia, né? E, naturalmente, que você estudou a fundo para chegar a essa conclusão que você está chegando. Sim, para que a gente possa provar realmente que a Bíblia é a palavra de Deus, você precisa de muita pesquisa, precisa de muita argumentação, mesmo porque nós não podemos trabalhar com o achismo, e sim com os fatos. Mas existem fatos da Bíblia que são inegáveis. Por exemplo, nós temos na palavra de Deus, ele dizendo que Deus mandou aparecer a porção seca, lá em Gênesis 1. E a existência de Pangeia, nós só conseguimos provar depois da criação de satélite. Como Moisés sabia disso? Mas está lá em Gênesis 1. Nós temos, por exemplo, na Bíblia, afirmações como Isaías dizendo: a terra é redonda. Como Isaías, no ano 740, saberia disso se não fosse por revelação divina? Nós temos, por exemplo, o apóstolo Paulo dizendo que nenhuma estrela tem um brilho como a outra. Somente agora que nós conseguimos mapear algumas galáxias, nós descobrimos que nenhuma estrela tem o mesmo brilho. Isso são afirmações científicas, que muitas vezes o leitor, por ler de forma muito mística a Bíblia, e não com um olhar científico, ele acaba passando por cima. Mas tem muita afirmações científicas feitas pela Bíblia, que pelo leitor não ter essa visão científica, ele passa por cima, e este livro vai ajudar o leitor a ver a ciência que está na Bíblia. Como Jó dizendo que a lua não tem luz própria. Como Jó poderia saber que a lua não tinha luz própria?
mas isso está afirmado na Bíblia. Você se deparou com dúvidas nessa pesquisa? Por exemplo, será que é, será que não é? Bem, o que eu me deparei com dúvidas é como a ciência pode estar tão atrasada com relação à Bíblia? Como a ciência ainda tem que evoluir para chegar no que a Bíblia falou? Há profecias, por exemplo, de Obadias, que diz que o homem fará casa nas estrelas. Isso, nós não conseguimos casa nas estrelas ainda, mas na profecia de Obadias já tem isso. Talvez, daqui 1000 anos, os nossos tataranetos vai ler isso e diz, mas é claro, temos casa nas estrelas. Mas isso está escrito no livro de Obadias. É uma ciência que ainda não alcançamos, mas o profeta Obadias disse que isso ia acontecer. Nós temos o profeta Oséias dizendo que o homem se esconderia no fundo dos oceanos. Se você lesse isso no tempo de Oséias, as pessoas poderiam rir. Mas hoje alguém fala, não, tudo bem, entra no submarino e desce. É simples com a atual tecnologia. O que eu me deparei foi que a ciência está realmente muito atrasada com relação à Bíblia, em todos os sentidos. Então, este livro realmente vai provar que a Bíblia é a palavra de Deus e que a ciência está atrasada com relação à Bíblia. Bom, você fez um lançamento bastante concorrido, está aqui o livro A Racionalidade da Bíblia. Quem quiser encontrar, como é que faz para comprar o livro, qual que é o preço? O preço é R$40, ele está na livraria O Canto da Letra, no shopping. Tem outras livrarias também que vão estar vendendo, mas o lançamento estará ali no shopping de Dourados. E eu tenho absoluta certeza que aqueles que adquirirem vão ter aí uma boa ferramenta na mão aí para poder argumentar contra esse crescimento do ateísmo, que muitas vezes vem, de fato, de uma mente que quer simplesmente razão. E a Bíblia dá essa razão. O que a gente precisa é isso, é dizer, olha, existem motivos, existem fatos que provem que a Bíblia é a palavra de Deus. E grande parte dessas provas está aqui. Bom, o primeiro lote já foi 300 livros. Você vem com mais 300, quer dizer, a procura tem sido boa. Te surpreendeu ou não? Me surpreendeu porque eu vejo que poucas pessoas realmente têm interesse em estudar a Bíblia. Então eu não esperava vender tanto, principalmente porque eu tive pouco tempo para divulgar. Mas graças a Deus, apesar da pouca divulgação que eu tive, vendeu a primeira remessa de 300 livros. Ontem chegou a outra remessa. Eu estou com muita confiança que vai continuar vendendo. E o objetivo é que assim que esse livro alcançar 1000 de quantidade de venda, eu vou estar lançando outro, a Simbologia Bíblica, que já está na mão da editora, com mais de 500 símbolos bíblicos, provando que a simbologia bíblica do Antigo Testamento ela está em perfeita harmonia com o Novo e, consequentemente, provando a veracidade histórica da Bíblia e como seria impossível profetas do Antigo Testamento trabalharam um determinado tipo de simbologia e apóstolos do Novo Testamento trabalharam uma simbologia e todas elas se encaixar perfeitamente, que também é uma maneira de provar que a Bíblia é a palavra de Deus. Para quem quiser encontrar, então, a racionalidade da Bíblia, livraria? Livraria Canto da Letra, no Shopping Avenida Center.